Olá, quero desejar um bom dia para todas e todos que já está nos acompanhando aqui na nossa transmissão ao vivo. Hoje é um dia que eu particularmente estou muito indignado. Na calada da noite, às 2 horas da manhã, o seu Rodrigo Maia, o PSDB do seu Dória e a turma do Bolsonaro desferiram um golpe mortal nos direitos trabalhistas com a medida provisória 905, que a gente vai conversar ao longo do dia. Mas hoje, aqui, eu tenho o prazer e a honra de conversar, entrevistar e trazer as reflexões para vocês aqui de uma pessoa muito importante, que tem uma importância muito grande na minha formação, inclusive, que é o professor Odilon Guedes, que é professor universitário, foi vereador na capital de São Paulo, foi subprefeito, uma pessoa que tem experiência na formulação, no estudo e também na execução de políticas públicas. E o Odilon está aqui com a gente. Odilon, muito bom dia, quero agradecer bastante a tua participação, a tua disponibilidade de conversar com a gente aqui, de trazer informações muito importantes para a gente compreender o período que a gente está vivendo. Então, te agradeço mais uma vez, Odilon, e queria deixar uma pergunta para você, enfim, discorrer e fazer uma avaliação. Qual é o papel do Estado, na tua opinião, na participação da economia, principalmente, notadamente no momento como a gente está vivendo agora, de uma pandemia, de uma crise sanitária e uma crise econômica profunda? Na tua avaliação, qual deveria ser o papel do Estado, seja na questão do SUS, na estruturação do sistema de saúde para enfrentar a pandemia, e seja esse pacote econômico também que o governo editou aí, que na nossa avaliação não resolve o problema e está longe de atingir as principais causas da crise econômica. Com você aí, gostaria de ouvir. Bom dia, Índio. Bom dia a todos que estão nos seguindo. E nós vivemos num momento dramático na história do mundo, e em particular na história do Brasil, porque além de você ter uma crise econômica gravíssima, nós temos a direção do país está na mão de pessoas totalmente desvinculadas dos interesses da sociedade brasileira, um grupelho aí que só faz política para eles mesmos, tá certo? Subserviente aos interesses americanos, ao grande capital. E, veja, encavalou-se a uma crise econômica que, só para lembrar, o Brasil está em crise desde 2014, o PIB cresceu 0,1%, 2015 caiu mais de 3%, 2015, 16, 17, 18, 19 cresceu 1%, e esse ano aqui a previsão é que vai cair 5%. Então você tem um empobrecimento radical da sociedade brasileira, principalmente da população de baixa renda. E o Estado tem um papel decisivo de enfrentar a crise, hoje, a crise social, de saúde, por exemplo. Se não é o SUS, imagina o caos que estaria no Brasil. Só para lembrar, 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde. Então, para enfrentar uma crise desse nível, é a presença do Estado e do SUS, que muita gente, com o neoliberalismo aí nessas últimas décadas, só critica o Estado, a saúde, a educação, tá certo? Mas se não for o Estado, imagina o caos que a gente estava. Então você tem, hoje o papel do SUS é decisivo, construindo hospitais de campanha, medicando a população, está financiando toda essa crise na área da saúde. Então nós temos aí o Estado decisivamente na área da saúde. E do ponto de vista econômico, o Estado fez um pacote aí que, segundo ele, de 760 bilhões, só que a maior parte cerca de 55% desse pacote de mais de 700 bilhões é para atender crédito para empresas, para o agronegócio. A parte que vai realmente para os trabalhadores e para os municípios, ela é muito pequena. Então, por exemplo, esse R$600, que é para os trabalhadores aí informais, que estão à margem aí do mercado formal, vai ser de cerca de 40 bilhões, 40, 45 bilhões.
Tá? Então, veja, só para pegando especificamente esse exemplo, isso daí, o PIB brasileiro, é importante a gente ter referências, o PIB brasileiro hoje é de cerca de 7,3 trilhões de reais. 40 bilhões, que é especificamente esse dos R$600, dá um pouco mais de 0,5% do PIB. Agora, você tem um outro pacote aqui, por exemplo, que é esse que está sendo debatido, que o governo quer transferir 40 bilhões para estados e municípios, com a queda da arrecadação do ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS federal, tá certo? E a Câmara Federal está propondo 80 bilhões. E no meu entender, por exemplo, voltando à questão dos R$600, o governo tem todas as condições de, no mínimo, pagar um salário mínimo, e não vai ser 3 meses, essa crise vai se alongar. E isso é o mínimo que o governo tem que fazer, tá? Para evitar que o país entre numa crise social gravíssima. Imagina se o povo começar a passar fome, que é uma possibilidade real, o que vai acontecer na sociedade brasileira? Então, o governo tem que imediatamente ampliar esse pacote para, no mínimo, 6 meses, aumentar o valor dele. E eu quero chamar a atenção, pessoal, eu gosto muito de falar que a gente precisa ter referências. O governo tem gasto de pagamento de juros da dívida pública, pagamento para quem aplica nos títulos do governo, tá? Então é o mercado financeiro, além dos bancos, quem aplica, grandes empresas e aplicadores individuais, tem gasto 400, 300, 500 bilhões anualmente. Há vários estudos que mostram, na década de 90, nos anos 2000, o governo gastou 6 a 7% do PIB com pagamento de juros da dívida pública, que enriqueceu muita gente, tá certo? Então, você tem essa referência que é importante. Então, o governo tem que aprofundar o pacote na área econômica, ampliar os recursos, e isso é possível ser feito, tá? Inclusive o professor Beluso escreveu recentemente um artigo que você tem que, o Banco Central tem que financiar, o Tesouro vai financiar isso e o Banco Central vai bancar a compra dos títulos diretos do Tesouro. Isso, no fundo, o que é emitir dinheiro? O governo precisa emitir dinheiro e, com isso, enfrentar essa situação que o país está vivendo. É possível fazer isso. E mais uma questão importante, muita gente fala que a questão de emitir dinheiro vai causar inflação. Hoje, você tem vários economistas conservadores, um deles, o Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, que coloca claramente que o governo tem que fazer isso, tá certo? E você não vai causar inflação, porque você tem um desemprego brutal e uma ociosidade enorme na economia. Quer dizer, o que é ociosidade? As fábricas estão produzindo muito menos do que elas poderiam produzir. Então, você tem um amplo campo aí de investimento, tá? E o que seria? Você transferir recursos para a população desempregada, para estados e municípios, e isso não vai causar inflação, porque as fábricas podem aumentar muito a sua produção sem estar pressionadas a fazer novos investimentos. Então, esse é um quadro geral aí em que o Estado tem um papel decisivo para tirar o país da crise, e não vai ser o mercado que vai tirar. Muito bem, Odilon, você falou aí do auxílio emergencial de R$600, que foi aprovado na Câmara, mas é muito bom lembrar que o Bolsonaro e o Paulo Guedes queriam só R$200, né? E a oposição, particularmente em diálogo aí com as centrais sindicais, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, reivindicavam um salário mínimo, como você está indicando aí. Essa era a reivindicação, a proposta do PSOL, da bancada do PT, do PCdoB, enfim, da oposição, e nessa pressão feita no Congresso Nacional conseguimos chegar nos R$600, que é pouco, né, que é muito insuficiente, e que o governo está demorando muito para pagar. A gente tem recebido muitas mensagens aqui de pessoas empobrecidas, pessoas que não têm renda e não estão conseguindo acessar esse benefício. A nossa pressão é para que todos que não têm renda possam acessar esse benefício
E, como você disse corretamente, nós precisamos elevar esse valor para um salário mínimo, e que não é só 2 ou 3 meses, como você disse, né? A crise tende a se alongar. Você citou aí, Odilon, muito bem, o professor Beluso. A gente teve a honra aqui também de conversar com ele a semana passada, aqui nesse mesmo espaço, nesse mesmo horário, e o professor Beluso nos disse que se o Estado não entrar em peso com medidas do tipo que você citou aí, de proteger a renda dos trabalhadores, de proteger a renda das pequenas e médias empresas, e de colocar dinheiro na economia, imprimir dinheiro, usar as reservas para buscar, enfim, coisas da importação, você precisa aproveitar, como você me disse, a capacidade ociosa é muito grande. Então, uma coisa é uma economia em pleno emprego. Se você emitir moeda, você pode, né, enfim, aumentar a demanda sem aumentar a oferta. Mas, como você bem registrou, com uma demanda reprimida e uma capacidade ociosa dessa, você poderia fazer isso tranquilamente, e até os conservadores estão indicando, né? Agora, queria que você comentasse. O professor Beluso nos disse, Índio, se não for tomado medidas de incentivo, medidas de dinheiro na economia por parte do Estado, na opinião dele, o Brasil caminha rapidamente para uma depressão econômica. E o próprio FMI ontem, o Banco Mundial, os organismos internacionais dizem que o mundo inteiro vai para uma recessão, e a queda do produto no Brasil pode ser de 5 a mais, né, negativo. O próprio OIT também falou ontem do agravamento da crise social. Queria que você comentasse essa possibilidade de recessão, de depressão econômica, e levantasse mais elementos. Como é que a gente pode, como é que o país pode, utilizando a política monetária, a política fiscal, alavancar aí a economia e não permitir essa depressão econômica? Olha, isso é uma possibilidade real, e eu quero recolocar o que eu falei agora há pouco. O Brasil vem se arrastando há 5 anos numa crise enorme. Você tem um empobrecimento do país, fundamentalmente da população de baixa renda e da classe média, porque os bilionários continuam. Se você tem uma série de indicadores, a revista Forbes publicou aí alguns meses atrás aí os 206 bilionários brasileiros, tá certo? Que aumentou muito ano passado a riqueza deles. Então, você já vem num processo de empobrecimento, e agora só a gente vê, tá todo mundo dentro de casa. Quer dizer, com essa questão do coronavírus, se agravou brutalmente. O comércio todo está paralisado, você tem uma demissão aí de centenas de milhões de trabalhadores que ficam sem renda e que não consumindo, vai aumentar mais ainda o desemprego. Então, é uma questão vital, pessoal. Veja, daqui 15 dias, um mês, como é que nós vamos ficar? Por isso que eu falo, R$600 é muito pouco. O governo tem que aumentar isso. As pessoas, os dirigentes... O problema é que esse governo não tem a mínima sensibilidade. É um governo amalucado totalmente, que não tem nada a ver com os interesses do país. Tá certo? Essa questão, inclusive, a questão do fora Bolsonaro, isso aí nós temos que divulgar e ampliar, porque esse sujeito e a família dele tem que se afastar da direção do país, senão, veja, você está submetendo os interesses de mais de 200 milhões de pessoas a um grupelho completamente amalucado que não consegue resolver os problemas do país, ao contrário, ele acaba agravando. Então você tem, se o governo não entrar no mercado, aumentar esse repasse de recursos para os trabalhadores, para as pequenas e médias empresas, que elas perderam os clientes e não têm condições de manter. O governo precisa dar uma assistência para essas empresas num compromisso que ele banca uma transferência de recursos desde que elas não demitem os trabalhadores. Então, você tem uma série de arranjos que é possível fazer, tá certo? Primeiro, emergencialmente, emitir moeda. Isso é decisivo e não vai trazer inflação, como eu falei. Em segundo lugar, o governo tem que fazer uma reforma tributária, e aí a sociedade tem que fazer uma pressão, porque, veja, o Brasil é o país que tem uma das maiores concentrações de renda no mundo, e na área tributária, quem paga mais tributos no Brasil é a população
de baixa renda é a classe média. Os milionários não pagam tributos, tá certo? Porque a maior parte da carga tributária é sobre o consumo. Então, um exemplo que eu sempre dou, uma televisão de R$2.000, 45% do valor dela, R$900, são de tributos. Então, o sujeito que ganha R$1.000, ganha um salário mínimo, comprar essa televisão, ele vai pagar os mesmos R$900 que um sujeito que ganha 50 mil ou um bilionário. Isso é uma injustiça enorme. E nos países desenvolvidos é completamente diferente. Então, nós temos defendido uma reforma tributária, inclusive agora começou toda uma campanha aí de você tributar a riqueza, que é altamente concentrada. Então, você tem que, inclusive, você tem que tributar a riqueza, as grandes fortunas, que já está na Constituição Federal, é regulamentar esse artigo. Aí você tem, por exemplo, que nós temos defendido o imposto de renda sobre lucros e dividendos. Tá? Tem vários estudos que só o Brasil e a Estônia não cobram tributos sobre a distribuição de lucros e dividendos. Se você passar a cobrar, vai aumentar em 60 bilhões a arrecadação, tá certo? Outra coisa, as alíquotas de imposto de rendas, elas começam de 7,5% até 27,5%. Elas têm que ser ampliadas, no mínimo, até 60%. Quem ganha mais de 50, 60 mil reais tem que contribuir mais para que o Estado aumente a arrecadação. Uma outra questão é o imposto sobre herança. Na Inglaterra, o imposto sobre herança tem mais de 300 anos. E ele chega a 40%. Aqui no Brasil, a alíquota máxima é 8%. Tá? Por exemplo, no estado de São Paulo é 4%. Então, você tem que fazer, lógico que todos esses impostos são de forma progressiva. O sujeito deixa uma herança pequena, você não vai cobrar. Agora, você pega o Safra, que é o dono do Banco Safra, que tem 96 bilhões de fortuna, ele vai pagar 4%, ele tem que pagar no mínimo 30%, 40%. E, logicamente, ele não vai deixar de ser, os herdeiros dele vão continuar bilionários. Não vai mudar em nada a vida desse povo. Então, você tem que fazer uma tributação sobre herança progressiva e federalizar, porque esse é um imposto estadual. Uma outra coisa, por exemplo, o ITR, pegando a área do agronegócio, o Imposto Territorial Rural do Brasil, tá certo? A arrecadação no Brasil inteiro, o ano inteiro, do ITR, é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Então, o agronegócio não paga absolutamente nada de ITR. Então, você tem que ampliar as alíquotas e fazer uma fiscalização rigorosa, porque o ITR é como um imposto de renda, ele é autodeclaratório, tá certo? Então, veja, você precisa mexer nessa questão também. Então, o imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, sobre a propriedade, que é o ITR, tá? Então, você tem que fazer uma série de mudanças nesse sentido, para que, hora que se esgotar esses recursos que o Estado está transferindo para o setor, para os trabalhadores, para os desempregados, o Estado ter condições de arrecadar em cima de quem tem condições de pagar, e não em cima da classe média e dos trabalhadores. Então, você tem que fazer uma reforma tributária estrutural para que o Estado possa ter recursos para retomar a economia e impedir que ela vá para uma recessão. Porque, veja, a recessão vai ser o caos, pessoal, ou uma depressão. As pessoas não estão atentas para o nível de barbárie que a gente vai entrar, tá? Porque você só está começando a crise, ela tem 1 mês. Imagina daqui 2, 3 meses como é que vai ter. Então, você tem que fazer uma reforma tributária estrutural para que o Estado arrecade mais em cima de quem tem condições de pagar. Por exemplo, a revista Forbes, só para dar alguns exemplos. A família Marinho, são os 3 irmãos, cada um tem 11 bilhões e 200 milhões de riqueza. Você pega o Edir Macedo, da Igreja Universal, que é o dono da TV Record, ele tem 1 bilhão e 400 milhões. O Silvio Santos tem 1 bilhão e 600 milhões. Então, veja, o chamado velho da Havan tem mais de 8 bilhões. Esse pessoal é que tem que pagar tributos, eles pagam muito menos do que a gente. Então, essa é uma questão política. Esse é o problema, que você tem uma Câmara Federal
e extremamente conservadora que vai tentar impedir isso. Mas o movimento social tem que se apropriar dessas bandeiras, como agora desse movimento sobre o imposto sobre as grandes fortunas, para pressionar a fazer essas mudanças estruturais no país, porque senão nós vamos por caos, você vai desmontando os organismos de proteção da sociedade brasileira, e isso aqui que eu estou falando não é terrorismo, não. É uma realidade que a gente vai se aprofundar e vai vivenciar se medidas não forem tomadas. Não, muito bem. Acho que quem tem acompanhado, Odilon, as transmissões ao vivo que a gente vem fazendo nos últimos 20 dias, a gente fala muito desse assunto, inclusive com tudo que a gente aprendeu contigo aí nos debates. Você participou de vários debates, palestras, escreveu livros, escreveu artigos. Você é uma das maiores autoridades no tema aí da reforma tributária, né? E eu acho que também você concorda, nós temos que, ao mesmo tempo que cobrar mais de quem tem muito, ou cobrar, porque às vezes não pagam nada, como você bem lembrou, desonerar quem tem pouco, desonerar o imposto sobre o consumo, esses impostos indiretos, né? As famílias trabalhadoras e a própria classe média poderia pagar menos impostos, e quem tem muito, como você falou, um bilionário desse, com 100 bilhões, você pode cobrar, ele vai continuar tão bilionário quanto, e as próximas 10 gerações dele pode gastar à vontade, que não vai conseguir gastar esse dinheiro, é um absurdo, né? Então, acho que é muito importante, e você é uma pessoa que insiste nesse tema já há vários anos, né? Você talvez é da pessoa que eu mais conheça que fale do tema da reforma tributária progressiva e estrutural já há muitos anos, né? E acho que essa é a melhor oportunidade para discutir isso, até porque nós sabemos que são medidas capitalistas, né? Os países do capitalismo desenvolvido, como você citou aí, todos, você se lembra muito do Reino Unido, né? Da herança lá da lei de Diana, né? Quando faleceu, ficou uma parcela importante para o país, né? Para as universidades. Acho que isso é fundamental. Agora, eu queria que você comentasse e registrar também que a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a bancada de oposição no Congresso está numa boa iniciativa de pautar esse tema, em particular do imposto sobre grandes fortunas, né? Mas acho que tem que ampliar e ver toda a estrutura aí da propriedade, da renda, da riqueza, enfim, do patrimônio. Agora, queria que você comentasse um pouco, porque o governo não apenas não avança nessas medidas, como ele vai em outra direção. Primeiro, queria só passar R$200 para as famílias que estão no desemprego ou na informalidade. E editou várias medidas, aí, em particular a medida provisória 936, 927 e a 936, e ainda ontem à noite, falava aqui antes que aprovou a 905, que, na verdade, ele quer reduzir o salário dos trabalhadores. Reduzir salário de quem ganha R$1.200 pode ter uma redução de 10% a 42% do salário. Quem ganha R$3.000 pode chegar a 40%, e quem ganha 5 salários mínimos pode ter uma perda de salário de até 65%, no momento em que o trabalhador mais precisa da sua renda integral, até para conformar um colchão de solidariedade nas famílias, enfim, você sabe, é muito importante isso. Então, eu queria que você comentasse, porque além do governo não ir no caminho de políticas anticíclicas, de colocar dinheiro na economia, de injetar recursos, né, ele vai no sentido contrário, né, de redução de salários e redução de direitos. Queria que você comentasse isso, e, em paralelo, que você comentasse também essas duas medidas que o governo adotou. Primeiro, reduzir o compulsório dos bancos, para os bancos emprestar, mas os bancos não vão emprestar, porque eles não querem correr risco. O professor Beluso dizia aqui que o Banco Central deve fazer esse crédito diretamente na conta das empresas, ou a juro zero ou a juro negativo, né? E a outra medida do governo também, trilhões aí para salvar bancos, para comprar títulos podres, o que demonstra a natureza do governo, né? Que a gente ainda vai falar do governo ainda, do Fora Bolsonaro, como você começou aí. Mas é um governo que dá tudo para o rentismo, para o capital financeiro,
e deixa os trabalhadores, a classe média e o pequeno e médio empresário a ver navios, né? Olha, primeiro eu acho que você lembrou uma questão importante, que o governo tem que desonerar, diminuir os tributos sobre as empresas, que são os tributos indiretos. Porque à medida que ele diminuir o IPI e outros tributos, inclusive os tributos estaduais, tá certo? Vai baratear o custo dos produtos, roupa, sapato, televisão, geladeira, tá certo? Se você diminuir a tributação, a alimentação, você vai diminuir e vai favorecer a população de baixa renda e a classe média, tá certo? Então, essa é uma medida. Agora, se o governo fazendo esse tipo de medida, de diminuir a tributação indireta, ele vai perder recursos. Ele, então, tem que compensar em cima de quem tem condições de pagar, que são os bilionários e os milionários, tá certo? Então, essa medida é importante. E veja, olha, eu estava lembrando aqui, nós estamos vivendo uma crise brutal no país. E em períodos desse, os governos tomam ações nesse sentido. Só para dar um exemplo, o imposto de renda, ele foi criado na Inglaterra no início do século XIX, quando a Inglaterra estava em guerra com a França, com Napoleão. Então, para poder o Estado inglês ter recursos para enfrentar a guerra, ele instituiu imposto de renda. Tá certo? Por exemplo, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, a alíquota do imposto de renda chegou a 90%, a alíquota máxima, porque era um esforço de guerra. E hoje nós estamos vivendo, não é uma guerra, mas é uma situação explosiva no país que o governo tem que lançar a mão desse tipo de tributo, tá certo? E nós temos que pressionar isso. Então, essa é uma questão central. E esse governo, pessoal, por que eu defendo fora Bolsonaro, seja através de impeachment, seja através dele ser interditado, porque ele é uma pessoa insana, ele e a família dele. E veja, vamos lembrar dos ministros dele, tá certo? O que esse pessoal aí anda fazendo, desde lá do ministro do Meio Ambiente, que puseram fogo na Amazônia, o Bolsonaro culpou as ONGs, ou o ministro das Relações Exteriores, que fica atacando a China e, quer dizer, de joelhos para os americanos, tá certo? Ou o ministro da Justiça, que, quer dizer, é uma pessoa extremamente parcial, que queria, inclusive, aprovar aquela lei que se o policial matar alguém e aventar que ele estava sob pressão, ele não vai sofrer nada. Tá certo? Ou a ministra Damares, que falou que precisa fazer, que as meninas na ilha de Marajó, elas são violentadas porque elas não têm calcinha. Então precisa fazer uma fábrica de calcinha na ilha de Marajó. Quer dizer, um bando de maluco. Esse é o detalhe. Então as medidas, desde o início, são contra os interesses da sociedade brasileira, da população brasileira, dos interesses nacionais. Então ceder a base de Alcântara para os americanos, permitir a venda da Embraer, demitir lá o presidente, lá o diretor-geral do INPE, que mostrou que estava aumentando as queimadas na Amazônia. Só para a gente lembrar, as pessoas vão esquecendo o nível das atitudes. Quer dizer, o presidente da República, ele falou que ia acabar com os radares nas estradas federais, e acabou com um monte. Então aumentou o nível de acidentes, coisas absurdas, civilizatórias. Falou que não precisava mais ser obrigado a colocar crianças em cadeirinha no banco de trás. Quer dizer, veja, se você for pegar, se eu for lembrar de cada questão dessa, nós vamos ficar aqui, o programa inteirinho vai precisar de mais um outro para ver, por isso que esse governo precisa ser afastado. Eu não sei como é que tem setores ainda que acham que não, esse governo tem que ser paralisado imediatamente, é só você colocar isso. Aí, analisando os pacotes, o governo, ele está aprovando, como o professor Beluso colocou, um pacote para, primeiro, dar crédito para as empresas, que no fundo não é ruim. O governo as empresas não podem quebrar. Elas estão deixando de vender. Lógico, as grandes empresas têm caixa para manter isso. Tá certo? Então, por exemplo, tem lá o Magazine Luiza, tomou a iniciativa de os trabalhadores não precisarem trabalhar e ninguém vai ser demitido. Porque tem caixa, são empresas
que tem bilhões, ou o Banco Itaú, que falou que vai ceder 1 bilhão aí para ajudar no combate. O Banco do Itaú é bilionário, para eles não vai fazer a mínima diferença, tá certo? E veja, aí o governo também tem uma linha de crédito para os novos créditos nas empresas, para repassar para os bancos. Porque o banco só empresta para quem não precisa. Se o sujeito está numa situação difícil e for no banco, o banco não vai emprestar. Tá certo? Então, por exemplo, numa situação de dificuldades dessa, o que o governo está fazendo? O banco vai poder emprestar e se a empresa não pagar, o banco vai comprar esses créditos podres. Tá? Então, vai assumir o prejuízo. Agora, o problema é que, voltando à questão no início da nossa conversa, o governo tem que aumentar os gastos para defender os trabalhadores, os desempregados, os que perderam renda, as pequenas e médias empresas, tá certo? Que não têm condições que perderam todos os clientes, tá? E o governo tem condições de fazer isso. Agora, essa é uma questão política, tem que haver pressão em cima da Câmara Federal para aprovar essas medidas. E aí que você tem que estar, o movimento sindical tem que estar mobilizando. Infelizmente, agora com o coronavírus, ninguém pode sair na rua, então você fica através de redes sociais, tá? Que isso aí você precisaria... Diga, Índio. Então, você precisa que haver uma pressão da sociedade para ocorrer essas mudanças aí em relação a essas medidas aí que o governo precisa tomar. E aí, tá me ouvindo, Índio? Tô ouvindo. Estamos aqui. Não, eu só estava comentando com você para a gente mandar um abraço aqui para quem... Tá. Não, para a gente mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando. Vamos ler aqui o nome das pessoas. Temos várias pessoas acompanhando a gente aqui. Tá a Vilma, lá de Dois Córregos, o Cláudio Henrique, da Baixada Santista, o Cacá, o Luiz Carlos, o Renilson, de Osasco, João Medeiros, que tem acompanhado bastante as nossas transmissões aqui, a Odelita, Odelita Esther, quem mais? O Alexandre Caso, pedindo para o professor aqui falar do orçamento público e cidadania. Daqui a pouco o Odilon vai falar mesmo do orçamento, importante o debate sobre o orçamento. A Wanda, 90, dizendo, Odilon, esclarecedora a sua análise. A Gorete, o Marcos Oliveira, o professor Marcos, professor lá do Instituto Federal de Roraima, e também faz doutorado aqui na USP. O Osmar Negreiros, químico, muito combativo, Osmar. Cláudia Marico, dando um bom dia aqui para o professor Odilon. O Alexandre Caso lembrando de novo, é preciso conhecer o processo orçamentário, viu, Odilon? Importante você falar depois aí do... Caiu bem. Fica do lado, não, senão você não... Acho que não, não, porque eu vou fazer. Oi, Índio. Caramba. Opa, caiu, né? Caiu, mas agora voltou, né? Voltamos, né? Então, Odilon, eu não sei aqui caiu em algum momento, eu estava lendo aqui o nome das pessoas, bastante gente acompanhando aqui, e antes da gente entrar no tema do Fora Bolsonaro, que eu acho que você tem completa razão, acho que está na hora, o Brasil não aguenta 4 anos de um governo de destruição nacional,
e a gente vai falar sobre isso, os movimentos sociais, tem muitas iniciativas aí para abreviar o quanto antes o mandato da extrema-direita, que pode levar o país para um abismo sem volta, né? Mas aqui, o Alexandre Caso e outros aqui pediram para você falar da importância do orçamento. A gente falava um pouco antes aqui da gente entrar ao vivo, né? Você escreveu também vários artigos, textos, livros sobre isso, e você conhece na prática, né? Como professor de economia, como presidente do Sindicato dos Economistas, como vereador, como subprefeito da capital, você conhece muito bem, é uma das pessoas que mais insistem, inclusive, na importância da população entender o funcionamento do orçamento, né? Porque ali passa boa parte dos recursos, e é importante, você falava, inclusive, do repasse dos dividendos aí da Petrobras, do Banco do Brasil, das estatais por orçamento. Queria que você comentasse isso, a importância do orçamento federal, estadual, municipal, e da pressão popular que a gente precisa fazer para colocar no orçamento, né, medidas de políticas públicas, né, para impedir aquilo que você falava aí, para que boa parte, particularmente da União, né, mas também dos municípios e dos estados que precisa pagar a dívida com a União, que esse dinheiro acaba indo para os bancos, né, ao contrário das políticas sociais, em saúde, educação, moradia, transporte, enfim, naquilo que a Constituição de 88 consagrou como direitos da população humana, né. Eu queria que você comentasse, portanto, a importância do orçamento para a gente entender melhor esse tema. Olha, essa questão para mim é uma questão chave, eu tenho me debatido há décadas sobre isso. Só para lembrar, eu sou mestre em economia e meu mestrado, a dissertação foi sobre uma análise do orçamento da cidade de São Paulo na época do Maluf. Eu fui 2 vezes vereador em São Paulo, então fiscalizei o orçamento, inclusive eu sempre falo, o Maluf está preso, tá? Porque de uma ação que o meu gabinete fez, eu como vereador, a gente conseguiu denunciar 1000 corrupções do governo Maluf, e depois eu fui subprefeito, eu tive que executar o orçamento. Então eu tenho uma experiência real desse ponto de vista, tá certo? Eu já escrevi um livro sobre isso, que chama Orçamento Público e Cidadania, e a grande questão é essa, por que o orçamento público é importante, pessoal? Primeiro, todos os tributos do Brasil estão registrados no orçamento, tá? Dos 5.660 municípios, dos 27 estados do Brasil, do Distrito Federal, 26 estados do Distrito Federal e do governo federal. Todos os tributos que nós pagamos estão registrados lá. Quem quer saber quanto que é a arrecadação no seu município, do seu estado, vai lá. E qualquer despesa pública, qualquer uma, precisa estar registrado no orçamento. Então, tem uma importância vital para a sociedade. E veja, o Estado no Brasil, tá, tem um papel decisivo, eu comecei falando nisso. Você pega na área da saúde, 160 milhões de pessoas não têm plano de saúde, depende do SUS. 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na universidade está em escola pública. 95% da pesquisa no Brasil é feita em universidades públicas. Um exemplo claro, o agronegócio tem a força que tem hoje por causa do Estado brasileiro, que na década de 70 e 80, que é a política do quê? De preços mínimos que bancava lá, o agricultor podia plantar lá o grande fazendeiro, que o governo comprava lá a produção dele por um preço mínimo que ele não tinha prejuízo, juros subsidiados para os empréstimos, e a Embrapa gastando milhões e milhões para fazer pesquisa. Por exemplo, soja você planta hoje no centro-oeste, em regiões extremamente quentes, quando antigamente soja era de zonas temperadas. Então, veja, o Estado é decisivo nesse sentido. E o Estado só pode operar se ele tiver recursos. E ele tem que arrecadar. E em cima de quem? De quem, como eu já cansei de falar. Então, o orçamento é fundamental. E o grande problema que eu vejo, e nós já conversamos isso N vezes, a esquerda no Brasil ainda não percebeu, fala, mas não entende que o Estado é decisivo. Porque se entendesse, ia fiscalizar o orçamento do seu município. Onde lá tem os partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, PDT, os vereadores tinham que estar fiscalizando onde o prefeito está gastando, como é que é a arrecadação. A mesma coisa no governo do Estado. Eu tive a experiência de ser
vereador, o que eu percebi, ninguém sabe nada. Você pega os vereadores, pouquíssimos entendem de orçamento público e deputados também. E o que eu defendo é que o movimento sindical tinha que deslocar uma diretoria, as centrais sindicais que tiverem condições, e os grandes sindicatos, para acompanhar a execução orçamentária. Por quê? Porque o trabalhador depende de saúde pública, depende de educação pública, tá certo? Então, para saber como é que esse dinheiro está sendo usado. Então, essa é uma questão central, tá? Então, as pessoas precisam saber quais são os tributos municipais, quais são as transferências. Só para dar um exemplo, o Fundo de Participação dos municípios e dos estados, ele é composto pelo imposto de renda e pelo IPI que o governo federal arrecada. Então, por exemplo, no caso dos municípios, toda a arrecadação de IPI e de imposto de renda do Brasil, 23,5% vai para onde? Vai ser transferida para os municípios. E só para dar um exemplo, cerca de 50% dos municípios do Brasil só sobrevivem por causa desse fundo de participação. Por isso que essa aprovação na Câmara Federal, que está sendo debatido hoje, e vai ser debatido, você tem que colocar dezenas de bilhões de reais para transferir para os municípios, porque eles vão ter perda de arrecadação. E os estados também de ICMS, que é o Fundo de Participação dos Estados, que é 22,5%. Então, por exemplo, as pessoas precisam saber disso, saber dos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca em relação ao pagamento do funcionalismo. Tá? Então, saber se esses limites são adequados ou não. Por exemplo, vamos voltar lá, a PEC do fim do mundo, que congelou investimentos por 20 anos, lá que o Temer fez, que a maior maluquice do mundo, é o único país do mundo que coloca a questão do orçamento na Constituição Federal. Não existe isso. Você elege um governo e ele vai operar o orçamento do jeito que ele, da campanha eleitoral que ele fez. Se ele colocou lá que ele vai investir mais em educação e saúde, ele está limitado. Tanto que estão aprovando agora aí o tal do orçamento de guerra para sair fora disso. Então, o orçamento público é decisivo, que a esquerda precisa entender isso, o movimento sindical, as ONGs, o movimento popular. Veja, quando você vai na Europa, uma das discussões centrais que tem o tempo inteiro, você vai na televisão, eu já tive a oportunidade de, uma viagem que eu fiz, que eu estava lá em Lisboa, aí o debate era corte de orçamento. Esse era o debate o dia inteiro na televisão. Aqui ninguém sabe. Ninguém sabe quando é que é aprovado o orçamento, quando é aprovada a lei de orçamentária, quando o plano plurianual vai ser aprovado. O que é o plano plurianual? É um plano importantíssimo de 4 anos de investimento. Tá certo? Então, é uma questão que eu tenho debatido permanentemente e é decisivo, eu quero repetir, o movimento social, o movimento popular, as ONGs, o movimento sindical, fazer esse debate. Eu já fiz várias vezes debate, tá? Inclusive na Intersindical, e a UGT me convidou até várias vezes lá para poder fazer esse debate, que eu acho que é fundamental você, que é uma questão que aparentemente é difícil, mas à medida que você dá elementos, você dá toda a técnica de como é que é feito o orçamento, as pessoas têm todas as condições de aprender. Então, essa é uma questão central que nós temos que estar ligados para isso, que isso remete, a hora que você vê a arrecadação de tributos, que você descobre, como é que eu descobri que o ITR do Brasil inteiro, o ano inteiro, é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo? Porque eu fui no orçamento federal e no orçamento da cidade de São Paulo. Então, você tem, qual é a questão central que eu sempre falo? É a questão da informação. Quem não tem informação é ingênuo, acredita no que não existe. Então, essa é uma questão central aí que nós temos que debater. Legal ter levantado esse tema aí para a gente poder aprofundar. Muito bem, lembrando que quem levantou esse tema aí foi o Alexandre Caso aqui na nossa... Ele está acompanhando, o Alexandre sempre acompanha aqui e faz observações muito importantes. O Alexandre Caso, que também é da direção da Intersindical, companheiro que tem sido muito valioso no debate no Congresso Nacional, lá no Senado, na Câmara, muito respeitado pelas posições firmes, pela compreensão das matérias, né?
deu uma sumida aqui, mas vou só aqui fazer com o celular, é difícil, mas também lembrar aqui, mais algumas pessoas estão nos acompanhando, está nos acompanhando aqui também o Paulo Kimoto, lá de Promissão, meu amigo, enfim, de décadas, né? Somos jovens ainda. Sérgio Augusto Sobrinho, que é bancário do Santander, a Valdineia, virou minha câmera aí? E mais aqui, que sumiu aqui, é difícil. Ah, tá. Eu tenho muita dificuldade aqui, Odilon, com a tecnologia, perdi os nomes aqui. José Cícero de Oliveira, Fabiano, enfim, não consegui pegar todo mundo, mas agradecer a participação de todo mundo. Lembrar que amanhã, Odilon, nós vamos conversar com uma pessoa da área da saúde, da enfermagem, que é dirigente do Sindicato da Saúde de Santa Catarina, Edileuza, uma pessoa muito importante, que tem lidado aí com a linha de frente de quem está enfrentando a pandemia com todos os problemas de falta de equipamento. Enfim, convido a todos a acompanhar amanhã nossa transmissão ao vivo. Agora, Odilon, você falava aí do governo Bolsonaro, né? Infelizmente, uma parcela importante da nossa população foi levada a erro, imaginar que ele tinha um projeto de país, que ele é um cara de fora do sistema, de fora do jogo político tradicional, coisa que não se sustenta, né? Ele, como deputado em 30 anos, ele sempre votou nos projetos mais conservadores e foi contra as principais medidas que apoiavam minimamente as políticas públicas. Agora, no debate do orçamento, como você bem registrou, uma das propostas do Paulo Guedes era tirar do orçamento a determinação, você falou aí primeiro da emenda 95, né, da PEC da morte, que já, enfim, é um torniquete no investimento público por 20 anos, né? Mas o governo não se contenta com isso, ele quer tirar do orçamento aquelas verbas determinadas para a saúde, para a educação e para as outras áreas. Maringoni, nosso amigo, sempre lembra que, por exemplo, a determinação constitucional de verbas para a educação, ele está presente desde a Constituição lá enfim, da primeira década, da primeira metade do século XX. Já estava na Constituição, claro que com valores menores e tal. Que demonstra, essa medida de reduzir os investimentos, demonstra a natureza do governo. E você falava aí, enfim, de que não dá mais. E o Brasil não aguenta 4 anos de destruição nacional, né? Em particular nessa pandemia, nessa crise sanitária que a gente está vivendo, e acho que o governo e o Bolsonaro é um irresponsável, tem estimulado, enfim, que as pessoas continuem circulando nas cidades, que é uma irresponsabilidade e que está, enfim, aumentando a propagação do vírus. Além dele ter um ato irresponsável à frente do governo, também, enfim, tem adotado um projeto de destruição nacional que acho que a gente não pode permitir a implementação desse projeto. Você tem defendido já, desde o ano passado, essa bandeira do Fora Bolsonaro. A gente conversou aqui essa semana com a Berna, que também falou bastante disso. Queria que você comentasse um pouco mais, explicasse, claro, você já falou aí, tem diversos meios institucionais, né? E a maioria do povo já percebeu a natureza do governo, né? Que apesar de dizer que é antissistêmico, na verdade é um capitão do mato, é a serviço do capital financeiro. E se fosse a serviço da maioria do povo, ainda que a gente discorde profundamente das suas ideias reacionárias, fascistas, de ultradireita, né? E mesmo diferentemente do governo da ditadura militar, que a gente também tem muitas críticas. Você foi uma pessoa aí que já estava na luta política durante a ditadura militar, conhece muito bem, né? Aqui não se trata de relativizar a gravidade do que foi a ditadura militar, mas o professor Beluso bem lembrou aqui, o Geisel, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel, demonstrava um projeto de país, né? Tudo bem, era um projeto de país excludente, que levava à superexploração da classe trabalhadora, que impedia que os trabalhadores pudessem participar da riqueza do país, mas tinha um projeto de país, um planejamento de país
E esse governo do Bolsonaro é de destruição nacional, de destruição do parque industrial, de destruição dos direitos sociais, destruição do papel social consagrado pela Constituição de 88. Queria que você comentasse isso. E os movimentos sociais já estão na rua, não podemos estar na rua, né, pelo confinamento, mas estamos ensaiando aí nos panelaços, manifestos, enfim, criar consciência crítica, massa crítica na sociedade, para a gente poder ter um governo ligado às preocupações do povo, e não daqueles que querem apenas destruir um pouco de conquista que a gente conseguiu, que a tua geração em particular conseguiu estabelecer na Constituição de 88. Olha, Índio, esse tema aí é decisivo. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes. É a 6ª população do mundo, 5º território, país que tem riquezas imensas, tem um mercado interno enorme, tem uma base industrial importante, mas ela está perdendo cada vez mais a sua capacidade, porque o país está sofrendo um processo gravíssimo de desindustrialização. Só para dar um exemplo, você precisa desses aparelhos para respiração e o Brasil precisa importar da China, que era uma coisa que não precisa de alta tecnologia. O problema é que nós estamos importando tudo e você vai desmontando o parque industrial brasileiro. Isso é um suicídio. Tá? Se o Brasil fosse aí sem nenhuma, logicamente, uma visão pejorativa, mas, por exemplo, o Paraguai tem 6 milhões de habitantes, ele nem tem condições de ter uma base industrial. O Brasil não, tem que ter. O Brasil tem que ter base industrial, tá certo? Então, veja, você, desde o Getúlio, na década de 30, década de 40, depois o Juscelino tinha um projeto nacional, eu posso até ter críticas, mas você tinha um projeto. E o Juscelino tinha independência, o FMI quis enquadrar o Juscelino, ele deu um pé na traseira do FMI e continuou desenvolvendo o país. Aí você teve a ditadura, que foi a barbárie, e aí eu lutei contra a ditadura, vários amigos meus foram assassinados, amigas minhas, absurdo, quem não viveu não tem a dimensão do nível de repressão, foi o terror, tá certo? Então isso precisa ficar claro. Agora, os militares tinham um projeto, como o Beluso falou, segundo o PND, que foi o último plano do Brasil. Aí o que acontece hoje? Veja esse governo, é um governo de destruição. Tá? E o Bolsonaro mesmo falou isso. Ele declarou que precisava destruir um monte de coisa antes de construir qualquer coisa. É um governo de destruição. E o que eu fico admirado é que os militares atualmente se dobraram a isso. Quer dizer, cadê o... Não é que a gente quer uma intervenção militar, mas cadê a defesa da Embraer? Você tem uma indústria de ponta melhor... mais importante do Brasil, permite vender para a Boeing e a preço de banana, 4,5 bilhões de dólares. O Brasil era o seguinte, está com dificuldades, faz um acordo. Podia até fazer um acordo com a Boeing para eles transferirem tecnologia para o Brasil. Tá certo? Por que nós vamos, a gente vender empresa para eles? Aí permite ceder a base de Alcântara, de lançamento de foguetes, que é uma região mais importante do mundo para lançamento, porque está pertíssimo do Equador. Então, economiza muito combustível, é muito mais fácil. Aí cede para os americanos. Aí, veja, o Brasil coloca um general brasileiro sob o comando dos americanos, aí a 6ª Frota Americana aqui, do Atlântico Sul. Então, veja, você não tem um projeto. Aí, do ponto de vista industrial, a gente está de joelho, importando tudo da China. E aí não é um problema de Estados Unidos ou China, nós temos que ter independência nacional. E nós temos condições de fazer isso, esse é que é o detalhe. Então o governo está destruindo, permitindo a destruição da Amazônia. Vamos lembrar aquela dia aqui em São Paulo que choveu, virou uma noite, isso, tá certo? É uma maluquice total, permitir que você vai explorar as terras indígenas, minério, tá certo? Você cortar esse maluco desse ministro de educação, uma pessoa que nem sabe escrever português, pessoal, totalmente desqualificado, cortou aí centenas de milhões de reais de recursos para a educação. Não é só a universidade, a educação básica, e fica atacando aí os... até interessante que ele fala que nas universidades plantavam lá maconha, etc. Não encontraram nada. Aí o avião do presidente da República tinha cocaína, pessoal. Isso é uma maluquice total.
tá certo? Como é que você pode ter um governo nesse nível, tá certo? Se você for pegando aquilo que eu falei agora há pouco, se você for lembrando o que esse governo faz, ele está literalmente destruindo o país, tá certo? Ele defende uma minoria, e aí você tem uma parte da população que é completamente manipulada, desinformada, uns malucos que vão para a Avenida Paulista dizer que o Dória é comunista. Quer dizer, isso é coisa de maluco, pessoal. Um pessoal, veja, é um pessoal totalmente desqualificado. E o governo é totalmente desqualificado. Não, quer dizer, o atual presidente é uma pessoa que não tem condição nem de... Veja a trajetória dele como deputado federal. Se você vê o Ciro Gomes falando dele, que ele contratava lá funcionários e pegava o dinheiro deles, que gastava mais gasolina. O Ciro Gomes foi deputado com ele e denunciou isso tudo. Então tem que dar um basta nesse governo, tá certo? É uma coisa quando a gente... Não dá para nós brasileiros sermos dirigidos por um povo desse aí que não tem o mínimo interesse no Brasil, ou esse ministro das Relações Exteriores que ficaram... Ele e o Bolsonaro brigar com a China, pessoal, isso é coisa de maluco. É o maior comprador do Brasil. É a mesma coisa você ter um comércio, aí tem uma empresa que compra tudo, aí você vai lá e briga com aquela empresa lá por qualquer coisa, entendeu? Então, temos que ampliar a campanha fora Bolsonaro. E veja, quando eu falo a campanha, não é ficar falando, é mostrar o que ele fez. Que é falar o seguinte, que os pais não precisam mais colocar cadeirinha no banco de trás, tá certo? Ou que tirar os radares da Estrada Federal, ou demitir o presidente do INPE lá porque denunciou que aumentou o desmatamento. Tá certo? A gente precisa pegar todas essas ações dele. Só para dar mais um exemplo, tinha um navio carregado com 40 mil toneladas de milho para o Irã, e o Bolsonaro queria que a Petrobras não abastecesse o navio, porque apoiar os Estados Unidos na luta contra o Irã, que nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, se você for pegar o dia a dia, é coisa de maluco. Então é fora Bolsonaro, pessoal. Muito bem, Odilon, tomamos aqui já 1 hora do seu tempo, quero agradecer muito, dizer que eu também concordo aí, a gente fez vários debates no final do ano passado, se era o momento, mas acho que diante dessa pandemia e particularmente do comportamento do Bolsonaro diante aí do necessário confinamento, colocando a vida em risco, e esse projeto de destruição nacional que você bem descreve, né? Acho que a consciência crítica, estamos já criando massa crítica, e a maioria da população já percebeu que o país está sendo governado por um irresponsável, por um lambe-botas, e por alguém que não tem o menor respeito com a soberania nacional, com um projeto de país voltado ao atendimento das necessidades do seu povo, da maioria do seu povo, de mulheres e homens, que constrói a riqueza do nosso país, mas que infelizmente está distante de gozar minimamente dessas riquezas produzidas. Quero te agradecer bastante, Odilon, você é uma pessoa, enfim, que nos inspira bastante, a gente vai voltar a conversar contigo aí nessas lives aqui, se você, enfim, tiver um tempinho, e dizer que foi muito importante esse nosso bate-papo, e quero mais uma vez agradecer e dizer que estamos à sua disposição aí, deixar as palavras finais aí para a gente... Eu que quero agradecer você, Índio, da oportunidade da gente poder colocar aí as nossas ideias, o que a gente pensa da realidade brasileira. Quero agradecer quem nos acompanhou aí, e estou à disposição aí para fazer novos debates e aprofundar as questões aí que são necessárias para que a gente possa dar um fim nesse governo e fazer o Brasil recolocar aí no caminho da independência nacional, tá certo? Um projeto nacional de interesse popular. Muito obrigado e boa tarde aí para você e para todo mundo. Muito obrigado, quero agradecer a todo mundo e dizer que daqui a pouco eu devo participar aqui de uma transmissão ao vivo com o pessoal de Santa Catarina, lá do Desacato. Bom dia para todo mundo, vamos fazer pressão no Congresso Nacional, agora é evitar que o Senado, tem que pressionar o Senado que o Senado não vote essa manobra golpista do Rodrigo Maia, esse pulha do Rodrigo Maia, do seu centrão, do PSDB de Dória, que votaram junto com o Bolsonaro o projeto da carteira verde e amarela, acabando com direitos trabalhistas
principalmente da juventude e de quem tem mais de 55 anos de idade. Bom dia, Odilon, bom dia para todo mundo. Vamos permanecer unidos e fazendo pressão, mesmo que em casa, mas a pressão política precisa continuar para garantir um país digno e vida digna para o nosso povo. Bom dia, mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui.